Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva e hoje a nossa conversa vai ser sobre 5 livros, um top 5 de livros que fazem parte da minha formação. Formação pessoal, profissional, literária, existencial. Eu não consigo distinguir essas dimensões que fazem parte da minha vida, que fazem parte de mim. Espero que gostem, mas convido vocês desde já a deixarem o seu like, a se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para receberem as notificações e simbora! Gente, uma coisa que eu acho muito importante falar com vocês antes de fazer esse passeio por esses 5 livros é que hoje eu sou uma mulher feminista, pesquisadora, que trabalho com reconhecimento diário, teórico, histórico e jurídico também da desigualdade de gênero, e hoje eu reconheço o quanto a desigualdade de gênero ela afeta não só a nossa formação histórica e social, mas o quanto afeta também a nossa formação literária, né? Inclusive, tem um vídeo em que eu falo para vocês sobre o projeto do Leio Mulheres, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, e a gente entende o quanto o machismo ele está presente nas nossas vidas através também da nossa formação literária, porque quando eu vejo os autores que fazem parte dessa base da minha formação, eu encontro pouquíssimas mulheres, e principalmente livros que estão na base da minha formação, lá que inclui a adolescência, a infância, né, início do curso de Direito. Eu entrei no curso de Direito há exatos 10 anos, então o que acontece é que vocês vão se deparar aqui com poucas autoras mulheres, mas sabendo que hoje eu reconheço isso e busco ler cada vez mais mulheres e reconheço a importância dessa movimentação. Gente, eu vou começar, inclusive, por uma autora mulher, e esse livro está na base da minha formação. Hoje eu não vou falar muito sobre cada um dos livros, eu vou falar mesmo sobre essa conexão da minha vida com cada uma dessas leituras. Essa leitura especificamente, eu tenho muito carinho, muito amor por ela. Um desses livros foi História do Café, de Ana Luísa Martins. Gente, aqui esse livro é muito relevante na minha formação e eu vou explicar para vocês o porquê. Teve um projeto de café que envolvia a história do café, a arte associada ao café, inclusive aqui em Vitória da Conquista nós temos uma importante pintora que é reconhecida no Brasil inteiro, inclusive fora do país, que é a Valéria Vidigal, e ela é reconhecida por pintar essa ambientação que envolve o café. Realmente ela pinta quadros, telas com café. E a Ana Luísa Martins é doutora em História Social pela USP, e o que acontece? Nós tivemos esse projeto do café na minha escola. Eu devia ter, assim, uns 14 anos, porque eu tava na primeira série do ensino médio. Então eu tava, assim, entre 14 e 15 anos, não me lembro ao certo. Esse projeto envolvia gincana, envolvia apresentação de musicais, envolvia também a produção de um jornal mesmo, um formato de jornal que a gente encontra nas bancas, e eu fui responsável por escrever alguns textos que iriam compor esse jornal. E como é claro, eu não queria escrever de qualquer forma, eu acabei encontrando esse livro História do Café, de Ana Luísa Martins, que é doutora em História Social pela USP, e ela vai nos narrar, né, desde a descoberta do café até quando ele se transforma num verdadeiro elixir da modernidade, como algo que vai impulsionar revoluções, que vai impulsionar a economia e que vai transformar também as sociabilidades, né? Afinal, as cafeterias se transformam em ambientes de sociabilidade. A gente entende o quanto culturalmente esse café é relevante. Quando vamos convidar alguém para nossas casas, a gente chama para tomar um cafezinho. Então ela nos apresenta esse fruto como algo que emerge lendário desde a sua descoberta. Tem todo um
contexto de lenda, tem todo um contexto de descoberta, até esse impulso econômico e essa importância que hoje assume nuances históricas, econômicas, sociais e de sociabilidade e culturais muito grande. Então, esse livro marca a minha vida, foi a minha fonte primeira, do primeiro artigo que eu publiquei na minha vida. Então, eu tenho muito carinho por ele. Eu comprei também esse livro junto a Miguel Cortes, que foi um grande amigo à época. Ele trabalhava na Letras e Prosa também. Além de ser radialista, ele trabalhava, né, durante o dia na Letras e Prosa. E assim, nós tivemos uma amizade incrível, tínhamos conversas maravilhosas. É uma pessoa que eu sinto muita falta e que me influenciou muito do ponto de vista literário, acadêmico e pessoal também. Então, gente, esse é um livro que faz parte da minha formação, que faz parte da minha história de vida. Esse segundo livro que eu vou falar para vocês, eu li recentemente, eu li há pouco tempo, mas eu escolhi para figurar aqui entre os livros que fazem parte da minha formação, que fazem parte da minha história de vida, exatamente porque eu não tenho como fazer um top 5 de livros que marcaram a minha vida, que fazem parte da minha formação, sem citar ao menos uma biografia. Gente, biografia é um dos meus gêneros literários favoritos. Eu tenho aqui na minha estante só um setor que é pequeno, mas que é todo dedicado somente às biografias. Eu amo, eu sou apaixonada. A primeira biografia que eu li na minha vida foi Olga, de Fernando Moraes. Eu poderia colocá-lo aqui, mas eu não tenho. E eu acredito que lendo tantas biografias de Mao, de Stalin, de Olga, e lendo essa biografia especificamente, foi nessa biografia que eu entendi sobre o porquê eu gosto tanto de biografia, sobre o porquê desse gênero literário fazer parte da minha formação. Então, gente, eu escolhi essa obra exatamente porque eu a li há cerca de um ano. Eu acredito que foi nessa leitura que eu entendi o porquê de gostar tanto de biografias, que eu entendi o porquê desse gênero literário ser tão relevante na minha formação política, social, histórica e até existencial. E foi a partir dessa obra que eu identifiquei isso, né? Que é o quanto a biografia ela tem o mérito de humanizar, vai passar por fatos extremamente corriqueiros, cotidianos, que fazem parte da vida dessas personalidades e de personalidades que muitas vezes se tornaram verdadeiros mitos, ou seja, do ponto de vista sendo heróis, sendo vítimas, mártires ou sendo algozes. Então, a biografia tem esse mérito de humanizar, de trazer um contexto histórico, um contexto de intimidade que nos mostra o quanto aquela pessoa, o quanto aquele símbolo foi, na verdade, um ser humano com diversas nuances, em que a gente muitas vezes pode, inclusive, pessoas que inclusive a gente que tá lendo, que o leitor pode se identificar. E essa biografia que eu tô falando é a biografia de Frida, da Hayden Herrera, tá bom? Essa é uma edição da editora Globo, edição belíssimas, com figuras, com muita imagem, com muitas fotos, né? Com fotos tanto dela quanto do Diego Rivera, quanto dos familiares dela, e também fotos das telas propriamente ditas, né? Produzidas pela Frida. Ela que foi essa pintora mexicana, revolucionária. E, gente, eu quero muito reler, quero muito fazer resenha desse livro aqui no canal. E é uma das melhores biografias que eu já li, sem dúvida. E as biografias têm esse mérito, né, de humanizar as pessoas. Gente, falar da base da minha formação literária, pessoal, é impossível falar disso sem ir em Machado de Assis. Eu tô falando especialmente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não só pela complexidade da narrativa, não só pela complexidade dessa autoria magnífica, mas também da edição desse livro em si. Quando eu tava ali na primeira série do ensino médio, da 8ª série, né, que hoje corresponde ao 9º ano,
primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, eu comecei a entrar em contato com a literatura para além dos autores. Eu comecei a entrar em contato com a literatura também querendo desvendar os caminhos da crítica literária. E esse livro é um marco, porque eu acredito que foi o livro que eu li que eu realmente comecei a me interessar por crítica literária. E ele vem com uma apresentação do Antônio Medina Rodrigues, que é um crítico literário muito importante. A apresentação é fantástica. Esse livro, né, já tá super grifado. Eu já li pelo menos 5 ou 6 vezes. É um livro que eu cito volta e meia em artigos meus, em falas minhas, em palestras, que não necessariamente falam sobre literatura, mas cujas lições eu carrego para minha vida, eu correlaciono com os meus estudos, mesmo que não diretamente relacionados com a literatura. Então é um livro assim que faz parte da minha formação e que demarca um momento de curiosidade mesmo, que me instigou. Foi uma obra que me instigou a querer conhecer a crítica literária. Foi a partir dele que eu conheci Alfredo Bozzi, a Frank Coutinho e tantos outros autores. Inclusive, eu tô aqui, né, com Alfredo Bozzi. Eu vou fazer um outro top 5 só para incluir esse livro também, que faz parte da minha formação. Eu tenho uma outra obra do Alfredo Bozzi, que é O Enigma do Olhar, em que ele também vem descrever o olhar de Machado de Assis, vem para descrever a literatura machadiana. Então esse livro é um marco na minha vida exatamente por isso. Enfim, gente, comecei o vídeo sentindo calor, agora já tô morrendo de frio. Fui pegar uma mantinha, um casaquinho. Para concluir o nosso top 5, eu vou mencionar esse livro, que é uma obra-prima e que eu me lembro muito bem o período que ele veio fazer parte da minha vida e do meu acervo de livros, que foi em 2009, quando eu estava na segunda série do ensino médio. E durante a segunda série do ensino médio, eu já estava tendo toda aquela preparação mais intensa para o Enem, né, para os vestibulares, especialmente para os vestibulares. Eu acredito que o Enem, né, o SISU, ele foi realmente acontecer em 2010, que eu me lembro que eu cheguei a fazer o Enem, que poderia, né, você tentar a vaga em universidades no país inteiro. Então, durante um semestre do ano de 2009, nós nos dedicamos na disciplina de História ao estudo integral da Idade Média. Então foi um semestre todo dedicado aos estudos da Idade Média. E como eu era muito crítica, assim, dos livros didáticos e tinha muita curiosidade de entender de uma maneira melhor aquele período, eu acabei recebendo a orientação de adquirir essa obra-prima, que é A Civilização do Ocidente Medieval. Por que ele tá aqui? Porque foi uma leitura corriqueira? Não, gente. Passei vários meses lendo essa obra, passei vários meses consultando, fiz leituras durante esse período que eu relatei para vocês, mas também fiz leituras posteriores. Então é um livro em que, em linhas gerais, ele vai narrar, né? Ele vai nos apresentar a história da Idade Média desde o início da Idade Média até os seus anos finais. E aqui é interessante que ele se esforça, ele diz na própria apresentação do livro que ele se preocupa em descrever e explicar a Idade Média a partir de 2 realidades essenciais. A partir da própria natureza do período em que ele vai descrever a igreja, e que a igreja se constitui não só como fonte de religião e de religiosidade, mas também vai se constituir como uma ideologia dominante daquele período, e vai se dedicar também à descrição da segunda realidade essencial, que é a parte filosófica, intelectual e científica. É na Idade Média que nasce a universidade, então ele vai se propor também a estudar essa estrutura intelectual, essa estrutura que inclusive conduz a uma leitura global do mundo, a uma leitura global da história, né? A uma leitura global dos fatos, da história, da literatura. Inclusive ele diz: ora, nenhuma sociedade, nenhuma civilização nutriu paixão tão
intensa pela globalidade, pela totalidade quanto à Idade Média. Para o melhor e para o pior, ela foi totalitária. Reconhecer sua unidade é, antes de tudo, restituir sua globalidade. Através dessas poucas palavras que eu falei, que fazem parte da introdução, escrita pelo próprio Legoff, eu acho que vocês podem ter dimensão da linguagem com que ele apresenta a civilização do Ocidente medieval, a linguagem com que ele apresenta a Idade Média. É encantador, é uma leitura maravilhosa que era demasiada complexa, continua sendo demasiada complexa, mas que era ainda mais complexa para mim, que era um estudante de ensino médio, e mesmo assim essa obra me impactou, continuou fazendo parte das minhas citações, continua fazendo parte da minha visão de mundo. Então, é isso. E para finalizar esse meu top 5 de obras que fazem parte da minha formação, eu não tenho como deixar de citar esse autor, né? Esse autor veio fazer parte dos meus caminhos já no... Eu acredito que eu não tinha nem iniciado as aulas na UESB, que foi onde eu me formei, mas foi assim, na transição entre o vestibular, eu já tinha sido aprovada no vestibular, mas estava ali na transição entre matrícula e início de aulas, e eu ganhei de presente de uma pessoa que também faz parte da minha formação, que é Elton Becker, e ele me presenteou. A obra já tá bem castigadinha, tá? Esse livro já viajou comigo para muitos lugares, acho que estou mostrando errado, para muitos lugares, para fora do país, já entrou em muitas malas, né? Eu pretendo inclusive adquirir outro, que é A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. Gente, essa obra faz parte da minha formação, fez parte da minha formação, da minha educação universitária desde os anos iniciais, lá em 2011, quando eu adentrei de fato na universidade. E assim, é interessante o quanto ela fez parte de toda a minha formação universitária, de toda a minha trajetória na pesquisa, monitoria, pesquisa científica. Eu cito praticamente em todos os trabalhos que eu escrevi, desde o início da faculdade até os dias atuais. Então, assim, é uma obra basilar na minha formação, na minha visão de mundo, na crença que eu tenho em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. E tem uma coisa que eu gostaria de citar brevemente, que ele traz, que é exatamente essa ideia de A Era dos Direitos. Ele diz que nós estamos na contemporaneidade, na Era dos Direitos, e que os direitos humanos, eles evoluíram a partir de essencialmente 4 fases, que foi a positivação, a generalização, a internacionalização, e não necessariamente nessa ordem, mas por fim tem-se o processo de especificação, que é quando a gente já não fala dos homens, quando a gente já não fala dos direitos das pessoas de uma maneira universalizada, de uma maneira totalizante. É quando se especifica os direitos, é quando falamos da tutela do ser em situação, quando passa-se a tutelar os indivíduos e os seres em situação de maneira específica, ou seja, vamos falar dos direitos das mulheres, direito dos idosos, direito das crianças. E eu acredito que esse movimento de especificação, esse movimento de reconhecimento, ele é fundamental para a consolidação da justiça. Eu quero muito gravar vídeos, né, nesse sentido, trazendo essa evolução dos direitos, com a compreensão do Norberto Bobbio, mas em linhas gerais não se consolida de justiça sem o reconhecimento de toda a pluralidade que nos conforma. Então, esse livro é essencial na minha vida, na minha formação acadêmica, na minha formação profissional, enquanto pesquisadora, advogada, tá bom? Enquanto ser humano no mundo mesmo. É esse o meu top 5, gente. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, eu reforço o meu pedido de like, de inscrição aqui no canal. Um beijo e até o próximo